Boa noite. Feliz sábado. Que bom que você está aqui. Nós estamos iniciando um dos finais de semana mais importantes do ano em nossa igreja. Essa semana eu no Instagram recebi vários convites, acho que pelo algoritmo talvez, várias igrejas ao redor de nós que também estão convidando pessoas justamente para esse momento, para essa celebração. Interessante perceber como as pessoas olham para esse momento. Estamos celebrando a Páscoa. A Páscoa simboliza libertação. Quando nós conversamos sobre o que Jesus fez por nós, o Antigo Testamento começa a revelar lá em Êxodo, quando Israel estava aprisionado, sofrendo a escravidão, a 10ª praga que foi colocada sobre o Egito, ela representava esta libertação. E essa libertação de Israel passava pela morte de um cordeiro. E quando Jesus vem a esse mundo, João Batista olha para Jesus e diz, João 1,29, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é esse que morreu para dar a você e a mim salvação, vida eterna, e nós aqui estamos para juntos celebrarmos o nome de Jesus. Amém? Que você seja abençoado nesse final de semana, que Jesus Cristo possa, mais uma vez, tocar nossas mentes, nossos corações, e que possamos juntos compreender mais sobre a vontade de Deus, a graça de Deus e a salvação que Ele oferece para cada um de nós. Amém? Apenas recapitulando um pouquinho da programação que nós teremos amanhã, porque amanhã será um programa um pouquinho diferente. Já faz aí cerca de uns 2 meses, nós como igreja fizemos uma alteração. Nós estamos começando o nosso programa da manhã com o nosso culto divino, correto? E nós demos uma folguinha a vocês de 30 minutos, porque das 9h30, que começávamos antes com a escola sabatina, nós começamos agora a partir das 10 horas. Mas amanhã, de forma especial, nós faremos novamente às 9h30, porque teremos amanhã a ceia do Senhor. E todos vocês são convidados para estarem conosco aqui, celebrando a ceia do Senhor amanhã pela manhã. E como que vai funcionar o programa amanhã de manhã? Assim que você chegar na igreja amanhã cedo, lembra que horas começa amanhã mesmo? 9h30. Que horas começa amanhã? 9h30. Assim que você chegar, que horas mesmo? 9h30, tá bom? Quando você chegar à igreja amanhã, às 9h30, as salas já estarão prontas para receber você e a sua dupla para vocês já realizarem no início da manhã o lava-pés, ok? Nós teremos 30 minutos para esse momento do lava-pés. Você chega, vai direto para o lava-pés, ok? E às 10 horas em ponto nós começaremos aqui amanhã então o nosso programa especial da Santa Ceia, ok? Então amanhã o nosso programa começa 9h30. Ajusta aí o seu alarme, acerte aí as suas coisas para você não se atrasar amanhã. E como vocês todos também já sabem, amanhã teremos aqui o nosso já tradicional, já famoso em todos os cantos de Seattle, o nosso almoço brasileiro, ok? Então você também é nosso convidado para esse almoço especial que nós teremos amanhã. E sabe, eu já estou muito animado pelo programa que teremos hoje, pelo programa que teremos amanhã, mas eu estou ainda mais animado, porque os homens desta igreja estão saindo do ostracismo. Amém por isso? Amém. Os homens desta igreja resolveram se mexer. No domingo à tarde, às 5 horas, nós teremos aqui na igreja o nosso primeiro encontro do Ministério dos Homens de nossa igreja, e nós entendemos que será um encontro muito abençoado. Os homens têm essa fama de serem mais durões, não é assim? Não é assim que nós aparentamos ser? A Carol chega assim e fala para mim, nossa, você tem cara de bravo, né? Nós aparentamos que somos durões, que somos bravos, mas na verdade, nós homens também temos nossas questões,
Nós homens também temos nossas carências, nós também temos as nossas sensibilidades e nós sabemos que a vida não é fácil. Nós homens também temos dificuldades, é fato, de abrirmos o nosso coração, de falar aquilo que nós sentimos, o que nós pensamos, mas esse encontro será um ambiente de confiança, onde nós homens estaremos rindo, conversando, chorando juntos, porque nós homens queremos crescer diante de Deus, de acordo com Jesus, para sermos como Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Então, convido você a estar conosco. Se algum homem aqui não estava sabendo, todos os homens estão convidados para esse encontro no domingo à tarde aqui às 5 horas, ok? Então, recapitulando, amanhã começamos que horas? 9h30, direto com o Lava-Pés. 10 horas, começamos aqui nosso serviço da Santa Ceia, depois o almoço, então domingo nosso encontro dos homens. E hoje, após o encerramento do programa, nós teremos aqui fora um comes e bebes ali, algo rápido, algo simples, para nós também nos confraternizarmos. Combinado? Muito bem. Nós estamos em uma jornada e quem assistiu o videozinho que eu mandei para vocês na quarta-feira já sabe sobre o que eu irei falar hoje. Nós vamos para João capítulo 13. Por favor, abra sua Bíblia. João capítulo 13. Tanto hoje como amanhã pela manhã nós ainda continuaremos conversando em João capítulo 13. Quem encontrou, diga amém. Muito bem, antes de começarmos essa conversa, feche seus olhos para mais uma oração. Vamos orar. Querido Pai, que privilégio começarmos o sábado nesse bom lugar. Que privilégio estarmos rodeados de pessoas amigas, queridas, porque juntos nós, como famílias, como igrejas, queremos celebrar a Jesus. Nós queremos celebrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse Cordeiro Pascal. Por isso, Pai, nesse momento, nós te rogamos a tua direção, para que possamos compreender a sua vontade para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Te pergunto, quando você tenta ter uma imagem, uma definição, tenta compreender a pessoa de Deus, quais são os atributos, como você costuma se relacionar com a pessoa de Deus? Pense comigo. Quando nós vamos à Bíblia, nós percebemos várias definições sobre Deus, vários atributos de Deus. Por exemplo, nós sabemos que Deus ele é o nosso Criador, correto? Então, se perguntarmos a você quem é Deus para você e você responder Deus é Criador, essa é uma resposta correta? Certo ou errado? Mas não é só isso. São várias as palavras que descrevem, que definem Deus. Por exemplo, Deus ele é Rei, Deus ele é Senhor. E seriam várias as palavras que temos no texto bíblico para nos explicar quem é Deus. Mas quando eu penso em Deus, desde a minha adolescência, a imagem que mais me toca, a imagem que eu mais gosto de ver, pensar em Deus, é a imagem de Deus como Pai. Esta imagem de Deus como Pai é a imagem que eu mais gosto de ter da pessoa de Deus. Eu sou pai de 2 meninos e eu reconheço que ter filhos, apesar de ser um grandioso privilégio, não é algo simples. Certo ou errado? Levanta a mão quem é pai e mãe aqui. Vários de vocês. Miguel e Mateus. Olha o que eu vou dizer agora. Os filhos cometem erros. Certo ou errado? Às vezes os filhos desobedecem. Sim ou não? É só lá em casa que acontece isso? Ontem à noite tivemos em casa uma reunião com nossos filhos, eu e a Carol, para colocarmos os pingos nos is. Volta e meia, os pais fazem isso. Não é assim que funciona?
Mas existe uma coisa que nunca sai do coração de um pai ou de uma mãe. O que é? É o amor. Pai é aquele que sempre cuida. Pai é aquele que sempre está esperando. Pai é aquele que sempre está presente. Então, me agrada muito, quando eu penso em Deus, ter essa ideia de Deus como Pai. Isso faz muito sentido para mim. Mas hoje, nós veremos uma outra face de Deus, uma outra expressão de Deus. E o que está acontecendo aqui em João é que Deus está se revelando na pessoa de Jesus, ok? Jesus, ele vem para revelar a verdadeira face de Deus. E em João 10, nós chegamos no que eu chamaria o ápice dessa revelação, quando no capítulo 10, verso 30, Jesus dirá assim: eu e o Pai somos um. Paulo dirá que Jesus, ele é a exata expressão de Deus, ou seja, se nós quisermos saber quem é Deus, se nós quisermos entender a Deus, se nós quisermos ver a Deus, o que nós precisamos fazer é olhar para Jesus. Jesus revela quem Deus é, Jesus revela como Deus é, mas não só isso, Jesus, através de sua vida, também revela quem o homem deve ser. Mas este Jesus que está sendo revelado em João, como nós já estamos aqui estudando há 18 semanas, este Jesus que está sendo revelado aqui em João, ele será muitas e muitas vezes um Jesus diferente daquela imagem do Messias que Israel esperava. Jesus, volta e meia, vai chocar os seus discípulos. Tanto que em João 6, no verso 66, após Jesus encher a barriga da multidão com pães e peixes, e após a multidão, no dia seguinte, procurar de novo a Jesus, buscando mais pães e peixes, e Jesus então diz: olha, vocês não entenderam. A verdade é que aquele pão que vocês comem não é o pão que eu vim oferecer, eu sou um pão de outra ordem, eu sou o pão da vida, e quem comer desse pão jamais terá fome. E essa mensagem choca as pessoas, a ponto de que João 6 diz que muitas pessoas, a partir dali, passam a deixar de seguir a Jesus. E a questão é: será que nós estamos preparados para um Jesus que volta e meia vai nos surpreender? Para um Jesus que vai nos chocar? Para um Jesus que vai na contramão de nossas expectativas? Se lermos João parte por parte, capítulo por capítulo, começando em João 2, nós percebemos que Jesus inicia seu ministério em um casamento, uma festa comum ordinária, transformando a água em vinho. Em João 2 ainda, Jesus entra templo adentro, vira as mesas do templo, afugenta os mercadores, os negociadores da religião. Em João 4 ele conversa com a mulher samaritana, mas não só isso. Ele vai a Samaria, fica lá 2 dias e prega para os samaritanos, e os samaritanos reconhecem que esse homem é o Salvador do mundo. Em João 6 nós lemos: depois desse dia de pregação, da multiplicação dos pães e peixes, os discípulos voltam para o outro lado do mar da Galileia. Jesus havia ficado nesta outra margem, e então Jesus entra mar adentro, andando sobre as águas. Mas Jesus não está andando sobre as águas apenas para demonstrar o seu poder, apenas para que os discípulos olhassem e pensassem: olha só, veja como eu sou poderoso, como eu faço milagres. Não, Jesus, ele anda sobre as águas, mas o ponto final é o barco onde estavam os discípulos. Por quê? O lugar de Jesus é no barco com a gente. O lugar de Jesus é ao nosso lado. Ou seja,
Em João, Jesus está sempre se revelando e está sempre surpreendendo. Outro dia comentamos sobre quando Jesus entra em Jerusalém, em João 12, todos aguardavam um rei, um príncipe com um cavalo branco, com um cetro de poder, e Jesus entra em um jumentinho, humilde, simples. Jesus está continuamente nos evangelhos quebrando expectativas, frustrando expectativas. Vamos ao texto. Estamos em João 13, a partir do verso 3. João 13, verso 3. Diz assim a minha Bíblia. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Verso 7. Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Verso 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar e então lhes perguntou: Vocês entenderam o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Verso 15. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus, mais uma vez, surpreendendo as pessoas, chocando os seus discípulos. Nós conversamos agora que Jesus, ele é criador, o que mais? Ele é rei, ele é mestre, ele é senhor. E esse senhor, esse rei, esse criador, esse mestre, passa agora a ocupar a posição de escravo, porque o ato de lavar o pé ou os pés dos outros era trabalho de escravo. E Jesus passa a fazer de forma estranha, quase que inexplicável, esse trabalho de escravo. Como eu disse, João 10 é o ápice desta revelação de Jesus. E em João 10, verso 11, Jesus dirá assim: Eu sou o bom pastor. Pergunto a você, qual a função do pastor? Qual a função do pastor? O pastor protege as ovelhas. Se vem um lobo, algum outro animal e ataca as ovelhas, o que o pastor faz? Defende as ovelhas. E se preciso for, o pastor faz o que com o lobo? Mata o lobo, mata o agressor. Só que Jesus é um pastor diferente. Em João 10, verso 11, Jesus diz assim: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E quando Jesus fala sobre ser o bom pastor, se existia no imaginário de Israel uma imagem que era cristalina, clara, era essa imagem de um pastor, que era muito comum na época, cuidando das ovelhas. Então os discípulos entendiam que o pastor era esse que estava ali
pronto para proteger as ovelhas, mas o pastor era aquele que atacava o lobo, que matava o lobo. Mas Jesus diz: olha, eu sou diferente. Eu dou a vida pelas ovelhas. Ou seja, esse pastor não mata o lobo, ele morre. Ele se deixa morrer. E sabe, isso vai deixando os discípulos confusos. Que conversa é essa? Pastor que morre? É um Jesus estranho, é um Messias, olha, diferente. E aí depois Jesus vem e diz: olha, eu vou dar a minha vida, vou retomá-la. Entenda uma coisa, Jesus morre, não é porque o lobo vence a Jesus, o pastor, mas sim Jesus se deixa vencer. Dá para ver a diferença? Não é porque o lobo é mais poderoso que o pastor, mas é que Jesus se deixa matar. E nós conhecemos a história, hoje é a conhecida Sexta-feira Santa. Jesus, ele morre, vai à morte. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita, Jesus vence a morte. E ao vencer a morte agora na Páscoa, na celebração, ele espalha, ele distribui vida para todo mundo. Mas até aqui, os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Lembra de João 11? O que Jesus faz em João 11? Ressuscita Lázaro. Jesus está ressuscitando Lázaro. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus está demonstrando que ele tem poder para dar vida, que o seu poder é maior que a morte. E isso que Jesus faz é tão impactante que em João 11, no verso 53, nós lemos que os fariseus, os mestres da lei, haviam decidido tirar a vida de Jesus. Interessante isso. Em João 11, 53, nós lemos que os fariseus haviam decidido tirar a vida de Jesus. Mas em João 10, verso 11, ele disse o quê? Eu sou o bom pastor faz o quê? Ou seja, não são os fariseus, não são os romanos que estão tirando a vida de Jesus. É Jesus quem está oferecendo a própria vida. É um ato voluntário. Ele se deixa matar de forma proposital. E ele sabe aqui que vai morrer. Ele sabe quando vai morrer, ele sabe como vai morrer, ele sabe quem vai matá-lo, ele sabe tudo o que está acontecendo. Tanto que, em João 12, 27, Jesus dirá assim: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Jesus sabia exatamente qual era a sua missão. Nada do que está acontecendo aqui está acontecendo por surpresa. Outro exemplo, João 12, 32. Jesus disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Interessante, porque Jesus vem dizendo que ele é o Senhor da vida. Depois ele diz que ele vai morrer. E agora chegamos em João 13, onde Jesus pega uma bacia, pega uma toalha e faz algo simplesmente revolucionário. E os discípulos estavam confusos. Os discípulos estavam sem entender. E sabe, ouça bem, já falamos sobre isso aqui com vocês. Muitas e muitas vezes em nossa vida, em nossa experiência com Deus, haverá coisas que nós também ficaremos confusos. Haverá coisas que nós também não iremos compreender. Haverá momentos onde nós iremos questionar a Deus. Apenas continue caminhando. E no tempo certo, do jeito certo, da maneira certa, Deus dará a você todas as respostas que você precisa. Mas é normal, é parte da vida, caminharmos com esse Deus que de vez em quando nos intriga. E a questão é, onde Jesus está querendo chegar?
Qual é o objetivo disso, de lavar os pés dos discípulos? Porque isso aqui é trabalho de escravo. Mas, quando chegamos em João 15, verso 15, nós passamos a entender melhor qual era o verdadeiro objetivo de Jesus. João 15, 15, Jesus diz assim: já não os chamo servos. João 15, 15. Pois o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de quê? Amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Então, recapitulando aqui. Jesus, ele é Senhor, amém? Jesus, ele é mestre, amém? Jesus, ele é Messias, amém? Ele é Rei, ele é Deus, ele é Criador, ele é tudo isso e muito mais. Amém por isso? Só que o que aprendemos em João 15, verso 15, é que na verdade, o que Jesus deseja é ser chamado por seus discípulos de amigo. Jesus deseja ser nosso amigo. Ele mesmo disse isso. E quando vamos à Bíblia, a gente pode ir lá no Gênesis. É exatamente a mesma coisa que Deus, o Pai, desejava quando criou Adão e Eva. Amigo é uma palavra, é um termo que não suporta hierarquias. Por exemplo, para haver o rei, precisa haver os súditos. Existe o general, mas também existe o soldado. Existe o mestre, existe o discípulo, existe o pai, existe o filho. Mas quando nós falamos sobre ser amigos, nós não estamos falando sobre nada que tenha a ver com hierarquia. E Jesus diz: eu quero ser amigo de vocês. Em Isaías 41:8, lá diz que Deus chama Abraão, o pai da fé, de meu amigo. O pai da fé é chamado de amigo de Deus. Êxodo 33:11 nos diz que Deus falava com Moisés como quem fala a um amigo. É isso que Jesus está dizendo aos discípulos e é isso que Jesus diz a nós hoje aqui e agora. Eu quero ser o seu amigo. Assim como o pai e Abraão eram amigos, assim como o pai e Moisés eram amigos, se lermos Gênesis 3:8, Deus andando pelo jardim na viração do dia, Deus tinha um encontro marcado com Adão. Só que teve um dia que Deus andando pelo jardim, procurando Adão, Deus chega e percebe a mesa vazia. E Deus começa a dizer: Adão, onde é que está você? Cadê você? Qual a verdade? Adão havia fugido da presença de Deus. E sabe, hoje, ainda tem muita gente vivendo assim, com medo de Deus. Só que o Deus que é revelado em Jesus, o Deus que se revela de forma plena em Jesus, quer ser o nosso amigo. Ou seja, uma relação de iguais, uma relação sem hierarquia, uma relação sem interesse. Deixa eu te dar um exemplo. Carol, vem aqui um pouquinho. Nós somos casados há quanto tempo já, amor? 17? 17 anos. Nós temos uma família, temos 2 filhos, nós nos amamos, amém por isso? Eu digo para a Carol todo dia isso para não esquecer, né? A relação de casamento é uma relação de iguais, certo ou errado? Para que nós sejamos um casal, uma família, eu preciso dela e ela precisa de mim. A Bíblia nos diz que Deus, em Gênesis 1:26, que Deus criou o ser humano, façamos o homem à nossa
imagem e semelhança. Deus desejava uma relação íntima com Adão. E quando nós vamos ao Novo Testamento, se formos ao Apocalipse 19, nós lemos lá que vai haver as bodas do Cordeiro. Se o Cordeiro está se casando nas bodas, nós sabemos, Paulo vai nos dar essa ilustração, Jesus é o noivo e a igreja é quem? A igreja é quem? E sabe, eu já tive por muito tempo a ideia, eu já pensei assim, devo ter até pregado isso em algum momento no passado, dizendo assim, olha, Deus não precisa de você. Só que hoje eu penso diferente. Deus precisa de nós. Sabe por quê? Porque o noivo, para ser noivo, precisa existir quem? A noiva. No caso da noiva do Cordeiro, quem é a noiva do Cordeiro? Quem é a noiva do Cordeiro? É o seu povo, é a igreja. Ou seja, se não há igreja, se não há salvação para a igreja, o que também não vai haver? O casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, ou seja, o noivo está buscando a noiva. Por quê? O noivo precisa da noiva para que haja essa relação de intimidade, de cumplicidade, onde dois iguais se unem, porque o que acontece com Jesus? Quando Jesus ressuscita, e nós ficamos quase 2 anos falando sobre Romanos, quando nós aceitamos a vida de Jesus, nós recebemos o selo da salvação, da vida eterna em Jesus, amém? E agora então nós estamos na presença dele, vivendo com ele como amigos, como a noiva e como noivo. Obrigado, amor, pode voltar, te amo, tá? Uma relação sem hierarquia. Deixa eu te dizer uma coisa. Relações onde existem interesses não são relações de amizade, são relações de negócios. Me permita te dizer algo aqui. Grande parte das relações humanas são relações de negócios, de troca. Eu dou algo a você, mas eu espero algo em troca. Entenda que amigo não é sócio. Amigo não é parceiro. Amigo é amigo. Sabe, o que é amizade? Amizade é aquilo... Sabe, amizade é aquilo que a gente faz quando a gente está com gente que a gente se junta para não fazer nada junto. Já deu para entender? Quando eu me junto para não fazer nada com outras pessoas, a gente junta para conversar, para assar um abacaxi, para trocar uma ideia debaixo da árvore. Estas são coisas que amigos fazem, sem interesse. Eu não quero tirar algo da pessoa, eu não quero obter algo da pessoa. É uma relação sem expectativas. Dallas Willard, ele diz que a oração é uma conversa com Deus a respeito de algo que estamos fazendo juntos. Oração é conversa de amigos. Quando Jesus pega a bacia e a toalha e lava os pés dos discípulos, Jesus está invertendo a lógica das relações. Na lógica das relações, nós só conseguimos nos relacionar, nós só conseguimos ser amigos das pessoas que nos servem, das pessoas que são do nosso interesse. E Jesus, lavando os pés dos discípulos, está nos ensinando, atenção aqui, eu só consigo ser amigo das pessoas a quem eu posso servir. Jesus, que é Senhor, que se coloca na condição de escravo. Aí Jesus vem e lava os pés de Pedro. E se você continuar lendo o capítulo 13, poucos versos depois, Jesus começa a falar com Pedro que Pedro irá o quê? Negá-lo. Jesus sabe que esse homem Pedro, em pouco tempo, negaria. E mesmo assim, Jesus lavou os pés dele. Verso 13, Jesus disse assim,
Vocês me chamam de Senhor e Mestre com razão, pois eu sou. Ou seja, Jesus é Senhor, Ele diz que é Senhor, reconhece que é Senhor, Jesus é Mestre, mas o que Jesus, o Senhor e Mestre, faz? Jesus, aquele que é o Senhor e Mestre, nos trata como amigos. E para isso, Jesus passa a servir. Quando Jesus se ajoelha aos pés de Pedro, e Pedro diz, não, Jesus, não pode lavar os meus pés. O que Pedro está dizendo aqui? Jesus, espera aí, Jesus, para. Jesus, quem lava meus pés é um escravo. Jesus, o Senhor é o personagem principal aqui da festa do jantar, não lave meus pés. Aí então Jesus diz, olha Pedro, se eu não puder lavar os seus pés, você não terá parte comigo, ou seja, não poderemos, não conseguiremos ser amigos. Havia um bloqueio na cabeça de Pedro. Qual era esse bloqueio? O pensamento hierárquico. Peraí, você é o Messias. Você é mais importante do que eu. Você não pode, jamais, você vai lavar os meus pés. Pedro olhava Jesus de baixo para cima. Então Jesus diz, Pedro, para com isso. Pedro, deixe-me servir você. Pedro, se você não romper em sua mente este sentimento de hierarquia, não será possível ter amizade. Amizade é entre iguais. Nós pensamos assim, ok, você quer ser amigo, o que você tem para mim? Que benefício eu terei? Ou seja, lave meus pés. Jesus, portanto, diz, eu quero ser seu amigo, então eu vou lavar os seus pés. Vou te contar um testemunho. Quando eu tinha 22 anos, me formei em teologia e me tornei pastor. E algumas pessoas pensam que ser pastor é uma coisa meio mágica, assim, né? E não é. Em um dia eu era um teologando, pobre, que não tinha onde cair morto. No outro dia, depois de formado, eu era um pastor. Fui trabalhar no Paraná, na cidade de Campo Mourão. Fui trabalhar numa escola adventista em Campo Mourão, eu era capelão da escola adventista. Me lembro que a diretora me encontrava pelos corredores e dizia, pastor, vem aqui, eu queria falar com o senhor. Ela era mais velha do que eu, bem mais velha do que eu, e eu tinha 22 anos, e quando ela dizia essas duas palavras, pastor, eu quero falar com o Senhor, era uma coisa que me chocava, sabe? Nossa, então quer dizer que agora eu sou pastor mesmo. Olha só, eu sou pastor, ela está me chamando de Senhor. Rapaz, sensacional. Me lembro que um outro dia, na minha primeira igreja, um ano depois, numa comissão, eu tinha agora 23 anos, né? No alto da minha experiência pastoral, numa comissão de igreja, alguém chegou assim, comentou e falou, ô Lucas, eu queria te dizer uma coisa. Eu falei, calma aí. Lucas não. Pastor Lucas. Só que a idade vai chegando, a gente vai aprendendo. E sabe, depois eu fui percebendo que os verdadeiros amigos são os que te chamam pelo nome. E hoje, com 41, 20 anos de ministério depois, quando alguém me chama pelo nome, isso para mim não indica mais desrespeito, indica proximidade. Porque antes de ser pastor, eu sou o Lucas. E na verdade, por mais que eu seja pastor e tenha a função de ser pastor, o que eu quero é me relacionar com as pessoas, não com base na minha posição pastoral. Dá para entender? Ou seja, eu sei que, estando na posição de pastor, existe o risco de as pessoas se relacionarem comigo por causa da minha posição e não por eu ser quem eu sou. E eu já passei por essa experiência várias vezes, de ter ao seu redor amigos, entre aspas,
que são amigos da tua posição, da sua função, da sua perspectiva de poder. E o que Jesus está nos ensinando no lava-pés? Ou a gente serve, ou a gente vai viver em solidão. Cito a vocês João 12, 24. Cristo disse assim: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Ou seja, quem não aprende a morrer, vai viver só. Ou morremos, ou ficamos sós. Ou morremos para o nosso orgulho, para a nossa vaidade, para a nossa prepotência, para o nosso preconceito, para a nossa razão, ou ficaremos sós. Imagine você um jantar, você assentado nesta mesa de jantar, jantando sozinho. E aí você coloca um espelho em sua frente e você passa a jantar consigo mesmo. E você então, no alto da sua solidão, diz assim: olha, você está certo. Você é o máximo. Você é a melhor pessoa que eu conheço. Ninguém te entende, você é o incompreendido. Mas eu sei que você é o máximo. Um brinde a você. Faz sentido um jantar assim? Há algo mais triste do que um jantar assim? Ouça aqui. Além da necessidade de termos que morrer para nosso orgulho, nossa vaidade, egoísmo, prepotência, existe algo ainda mais profundo que nós muitas vezes não paramos para pensar. Sabe o que é? O nosso senso de justiça. O Mateus hoje tem 14 anos. Mas uma das frases que o Mateus mais dizia na sua infância era lá em casa a frase: pai, isso não é justo. Isso não é justo. Volta e meia nós falamos para Deus: isso não é justo. Pense comigo na seguinte cena. Quinta-feira da paixão, Jesus no Getsemane orando ao Pai, disse assim: olha, Pai, seguinte, Jesus está aqui orando, beleza? Jesus orando e diz assim: Pai, eu não vou mais morrer. Pai, o negócio aqui é o seguinte: eu já me esvaziei de mim mesmo, já vim para essa terra, nesse deserto, já enfrentei os fariseus, os mestres da lei, já virei as mesas do templo. Agora, Pai, olha para esses discípulos, Pai. Estão ali, ó, dormindo, nem conseguem orar comigo 1 hora, Pai. Outro dos 12 me traiu aqui, ó, por 30 moedas de prata. O outro ali, Pai, se achava o líder. O maioral entre os 12 vai me negar daqui a pouco 3 vezes. E vai tentar matar um soldado romano. Pai, amanhã na sexta-feira, todos vão fugir. Não é justo. Eu não quero mais morrer. Aí imagina agora o pai ouvindo essa oração do filho. E dizendo assim: filho, ok. Só que tem uma questão, filho. Você entende que se você não morrer, o segundo Adão ficará sozinho. Não vai mais ter as bodas do cordeiro. Não vai mais ter Éden restaurado. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não pode dar fruto. É isso que Jesus está nos ensinando. Ou nós nos ajoelhamos e morremos para nós mesmos e lavamos os pés dos outros, ou ficamos sozinhos. Ou morremos e servimos, ou ficamos sozinhos. Eu acabei de trazer a Carol aqui para meu lado, e nas nossas relações humanas, nós temos essa sensação, nós temos esse sentimento.
Quantas vezes ouvimos essa frase? Não é justo eu ceder sempre. Não é justo eu ter que sempre pedir perdão. Não é justo eu ter que ficar sempre investindo em nossa relação. Ok, se não é justo, não faça. Só que lembre-se, você ficará sozinho. Fique aí, com o seu senso de justiça, com a sua razão, com a sua certeza, com a sua inteligência, mas lembre-se de uma coisa. Quem garante que a razão que você acha que tem, você realmente tem? Quem garante que aquilo que você chama de justo é justo mesmo? Quem garante que a leitura que você faz da realidade é a leitura correta? Que a interpretação que você faz dos fatos é a correta? Então a gente olha Jesus, então entende que Jesus escolheu dizer assim para os seus discípulos: olha, eu vou morrer para dar vida a vocês, para que vocês tenham lugar de novo na mesa, para que possamos, como era com Adão, nos assentarmos diariamente à mesa. Para fazermos o quê? Nada, vamos trocar ideia. Vamos comer aqui o negócio, vamos passar um tempo juntos. Jesus então diria para nós: olha, desde aquele dia lá no Éden, que meu pai passou pelo jardim e vocês não estavam lá, desde aquele dia, o pai não fez outra coisa senão tentar trazer vocês de volta. E eu vim aqui para isso, para trazer vocês de volta para a nossa mesa, porque eu e o Pai, nós escolhemos amizade, nós escolhemos intimidade. Deus escolheu ser seu amigo. Imagine alguém pergunta para você, ou melhor, alguém pergunta para Jesus assim: Jesus, o senhor conhece o Lucas? O senhor conhece o Renato, o Antônio, o Caio, Jaque, Cleiton? O senhor conhece? Então Jesus diz assim: olha, eu conheço. Conheço o Lucas, conheço o Júnior, conheço o Epitácio. Eles são os meus amigos. São os meus amigos, é gente minha. Te pergunto, é justo isso? É justo isso? Mesmo sendo quem nós somos, os pecadores miseráveis que nós somos, Jesus olhando para a gente diz: não, esse pessoal aqui é o meu pessoal, são os meus amigos. Mas eu louvo a Deus porque esse é Jesus, o verdadeiro amigo. Amém? Agora eu vou cantar uma música, e essa música diz exatamente isso, que Jesus, ele é o melhor amigo. E eu convido você a, enquanto você ouve essa música, fazer a sua oração, colocar a sua vida nas mãos de Jesus e pedir para que Ele seja presente em sua vida e seja de fato o seu verdadeiro e melhor amigo. Amém? A vida sem Cristo é nada, parece uma pobre ilusão. Não passa de um conto de fadas que não tem sentido e razão. Pessoas que vão e que vêm, buscando um mundo melhor, precisam da ajuda de alguém, de um ser superior e maior.
Jesus é o melhor amigo, é um companheiro leal, com ele não temo perigo, pois sempre venceu todo o mal. Segura minha mão e me ajuda em todo viver. Ele é o melhor que existe para mim e você. Amém? O Jesus que é Rei, que é Criador, que é Pai, também é nosso amigo. A vida sem Cristo é nada, parece uma pobre ilusão, não passa de um conto de fadas que não tem sentido e razão. Pessoas que vão e que vêm, buscando um mundo melhor, precisam da ajuda de alguém, de um ser superior e maior. Jesus é o melhor amigo, é um companheiro leal, com ele não temo perigo, pois sempre venceu todo o mal. Segura minha mão e me ajuda em todo viver. Ele é o melhor que existe para mim e você. Jesus é o melhor amigo, é um companheiro leal, com ele não temo perigo, pois sempre venceu todo mal. Segura minha mão e me ajuda em todo viver. Ele é o melhor que existe para mim e você. Ele é o melhor que existe para mim e você. Amém? É o momento de nós olharmos mais para Jesus. É o momento de nós passarmos mais tempo com Ele. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Fazendo o que amigos fazem. Trocando ideia, conversando, rindo, chorando, passando tempo, vivendo uma vida juntos. Estamos celebrando a cruz. Estamos celebrando o Calvário, estamos celebrando tudo aquilo que Cristo fez. E tudo aquilo que Ele fez, porque Ele quer ser o nosso amigo. Te pergunto, quer você também ser um amigo desse Jesus? Sim ou não? Coloque-se em pé para uma palavra de oração. Oremos. Querido Pai, muito obrigado, pois nós iniciamos esse sábado, começamos esse dia aqui nesse lugar em Sua presença. Estamos aqui, Pai, celebrando a Jesus. E nessa noite nós aprendemos que o Jesus que se ajoelha diante de nós, com uma bacia e toalha em suas mãos, o faz porque Ele quer ser o nosso amigo. Ele quer ter intimidade conosco, sem barreiras, sem hierarquias, apenas amor, apenas intimidade, apenas companheirismo. E agora, Pai, estamos aqui em pé em Tua presença, declarando ao Senhor que nós também queremos ser amigos de Jesus. Que possamos caminhar juntos, a cada dia, na viração do dia.
que possamos estar diariamente em Tua presença. Que Jesus seja o nosso grande, o nosso melhor amigo. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.